Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Irmãos, irmãs, vamos falar hoje do cavalo e do feiticeiro. Porque tem diferença. Mas tem diferença. Tem diferença demais. Então, apesar de andarem juntos, mas tem diferença. E nós vamos para essas diferenças. Então, eu vou pegar os meus exemplos simples de Sandro de Oyá para a gente conseguir interpretar isso juntos. Porque uma interpretação mais simples expande a mente, né? O que é cavalo, gente? O cavalo, ele é, primeira coisa, ele é um animal, lógico, mas é um corpo físico. Então a gente vai começar a entender uma possível associação, que lá atrás, quando tudo começou, né? Quando o primeiro pai de santo estava com a folhinha de uva e a primeira mãe de santo era Eva, tô brincando, né? Quando tudo começou, falaram assim, os espíritos, né? Você é cavalo. Porque o cavalo, anos e anos atrás, o cavalo, ele representava o quê? O transporte, carregar e transportar pessoas. Ele carregava carroça, então na carroça tinha pessoas. Ele carregava mantimentos, alimentos. O cavalo é forte, o cavalo é resistente. O cavalo é o corpo físico que também ajudava na agricultura, ajudava em vários outros processos. Sandro, o que isso tem a ver com macumba? Tem a ver. O que isso tem a ver com feiticeiro? Tem a ver. Eu vou chegar lá. Então, o que a gente faz com o cavalo? Né? Nós humanos. O que nós fazemos com o cavalo? A gente tem que dar água, a gente tem que dar comida, a gente tem que deixar o cavalo dormir, a gente tem que pôr o cavalo às vezes para pastar, para ele buscar o próprio alimento dele, não é? Nós temos que colocar o cavalo para trabalhar em todos os sentidos. Então, por exemplo, imagina o cavalo que está carregando uma carroça. Quando ele chega, o dono do cavalo, ele vai lá, agora eu vou te dar água, agora eu vou te dar o capim, sei lá, vou te dar as coisas aí, meu cavalo lindo. E vai descansar, vai dormir, porque você cumpriu o seu trabalho. Você cumpriu o teu propósito. Faz sentido? Deu para fazer uma analogia? Se a gente agora inverter, o porquê será que para as nossas entidades nós somos o cavalo? Por que será que as nossas entidades têm o interesse de contribuir com a gente, com o nosso alimento, com a nossa comida, com o nosso dinheiro, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar? Porque nós transportamos eles. Nós conectamos o mundo espiritual com o mundo material. Nós somos importantes também para as nossas entidades, como aparelhos ou como cavalos de trabalho. Então, lembra a parte que às vezes o dono do cavalo coloca o cavalo para pastar, para ele poder comer, para ele poder também ter a liberdade, para ele poder também fazer o que ele quiser no pasto? Então, se você faz essa analogia do mundo verdadeiro, cavalos e humanos, e você faz essa analogia de cavalo médium e mundo espiritual, muita coisa vai fazer sentido para você. Ai, que revelação! Eu nunca tinha pensado dessa forma, dessa maneira.
É uma forma, uma maneira de uma forma simples de você visualizar. Agora, você imagina quando o cavalo não quer comer, o cavalo não quer carregar as coisas, né? Você puxa a carroça, não vou. Puxa a carroça, não vou. Aí vem uma chicotada, vai cavalo, vamos, sou. Então, às vezes, nós, como cavalos, nós levamos algumas chicotadas porque nós temos um percurso a fazer, nós temos uma trajetória a fazer. Nós temos que sair do ponto A para chegar no ponto B. E às vezes a gente pode deixar de ser cavalo e virar uma mula empacada. Mas, gente, quem não? Eu já virei mula empacada muitas vezes. Entendeu? Axé para quem nunca virou, eu já virei. Então, chicotada, entende? Porque um pai, uma mãe, ele corrige seus filhos, né? Porque senão a pessoa vive no mundo de Bob, no mundo de Aladim, nos tijolinhos amarelos de Alice no País das Maravilhas, onde tudo é belo e tudo maravilhoso e a pessoa não tem que fazer nada. Ela é simplesmente aquele cavalo que está na exposição, dando pinta, tirando foto, né? Não é, meu bem. A realidade é bem diferente. A gente tem que transportar, a gente tem que fazer, e tudo isso se chama o quê? Merecimento. Então, quem faz por onde merecer, vai merecer. Quem não faz nada, não tem pasto, não tem comidinha boa, não tem água fresca. Porque a utilidade para os dois lados, elas são semelhantes. Então você tem que ter utilidade para os teus guardiões. E os seus guardiões têm que ter utilidades para você. Caso contrário, fica uma coisa vazia, morta e sem expressão. Tá? Depois vocês vão me contando aqui nos comentários esses exemplos do Sandro de Oyá, se não faz sentido. E o feiticeiro dentro desse processo? Como que o feiticeiro funciona? Gente, então, é aquela coisa que eu digo sempre. Eu vou contar uma coisa agora, quem não conhece, passa a conhecer. Porque existe. O feiticeiro, o mago, ele mesmo faz alterações no plano físico e alterações dentro dos caminhos, dentro dos objetivos dele. O que seria o feiticeiro? O feiticeiro seria aquele cavalo selvagem que não tem dono, está solto. Então não entenda esse feiticeiro como, por exemplo, o feiticeiro de Quimbanda, o feiticeiro de Umbanda, o feiticeiro que carrega mulambo, o feiticeiro que carrega padilha. Não, eu estou falando daquele feiticeiro que ele usa a própria magia do corpo. Isso existe, Sam? Existe. Só que é um caminho extremamente difícil. Sabe por quê? Porque esse feiticeiro, ele aprendeu a silenciar a mente. Então, por exemplo, eu estou vivendo na força do ódio. Então não é uma mente silenciada. Eu estou vivendo de uma grande paixão. Não é uma mente silenciada. Eu estou vivendo uma vida de muita bagunça, alegria e sexo. Não é uma mente silenciada. O feiticeiro, o cavalo selvagem, ele faz assim. Eu agora vou buscar meu alimento. Então ele está focado, a mente dele silenciou e ele vai buscar o alimento dele. Buscou o alimento dele, aí ele foca no acasalamento, que tem que ter acasalamento. Aí ele vai dormir
ele está sendo dono da vontade dele, com toda a responsabilidade que lhe cabe, uma vez que ele não tem um dono. Então a responsabilidade é infinitamente maior. E dentro do mundo humano, o feiticeiro, com essa expressão da sua automagia, do seu autopoder e de manipular elementos através da sua mente, através dos elementos elementais e essas coisas todas, ele ainda ancora. O feiticeiro, ele ancora. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma magia utilizando a minha energia vital, a força do meu corpo. Então eu já sei as consequências. Eu já sei que aquilo vai me cansar, eu já sei que aquilo vai me dar uma enxaqueca, eu já sei que eu posso ficar 2, 3 dias meio esquisito, entende? Dependendo da magia. Então, por saber que eu posso ter um rebote físico muito grande, porque é a mente que controla o corpo. Porque o corpo biológico é só para você dar comida, fazer cocô, transar, beijar na boca. O corpo físico é um corpo físico. Mas quem comanda o corpo físico é a mente. E vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, quando aquela magia, que aquele cavalo selvagem, que eu estou chamando ele de feiticeiro, né, agora humano, ele vê que aquilo pode deixar ele muito fraco, ele ancora energias. Então ele faz assim. Através dessa magia eu determino isso, 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 e eu ancoro a força, deixa eu inventar aqui, de Oxum. Ele puxa a energia, a egrégora de Oxum. Porque a Oxum, ela tem essa energia espalhada. Então tem algumas pessoas, eu estou dando exemplo de Oxum, tá? Então tem algumas pessoas que para acessar a energia de Oxum é através da adoração, é através do agrado, é através da comida, porque a comida tem energia, tá? Mas o feiticeiro, ele acessa. Ele pode dar as oferendas também para acessar? Pode. Mas ele pode acessar uma Afrodite, ele pode acessar uma Lilith, uma Hécate, ele pode acessar um Astarote. E assim ele ancora energias espirituais mais a energia dele. E aí ele pratica a magia e quase sempre funciona. Quase sempre, porque a pessoa faz assim: eu vou usar agora minha magia para ganhar na Mega Sena. Aí às vezes não funciona. As ilusões humanas, gente, são as ilusões humanas, que elas existem. E toda vez que você manipula algo da natureza, exemplo besta, faz de conta que vai chover, aí você manipula a chuva, afasta a chuva, porque o feiticeiro faz isso. Aquela água que ia cair naquele local, aquela água que ia alimentar aquelas plantas, encher a represa, encher o açude, encher o lago, não vai mais fazer esse trabalho, porque o feiticeiro mudou o percurso da chuva. Ele é responsável por isso. Energeticamente, ele é responsável por isso. Na magia sempre existe troca, e o feiticeiro sabe disso. Então, se ele tirar alguma coisa do seu movimento natural, ele sabe que vai ter alguma responsabilidade e alguém ou a própria natureza vai pedir algo em troca. Tá? Seja essas forças sutis ou sejam essas forças densas. Então, tudo tem um preço e tudo deve haver troca. Então, quando eu falo do cavalo e quando eu falo do cavalo selvagem, eu falei a todo momento de troca. Se não houver troca, se não houver reciprocidade, se não houver esse entendimento, não tem nada feito.
Nenhum lado se beneficia, vamos colocar assim, o espiritual, e nem mesmo o lado físico, vamos colocar você. É necessário a troca. A troca. E toda vez que você fala, estou dando exemplo de Oxum, tá? Oxum, eu te dou essas frutinhas, eu te dou esse feijãozinho, eu te dou essas flores, eu te dou essa vela. Sabe o que você está fazendo ali? Você está fazendo uma troca energética, porque você acha que a Oxum vai comer a maçã? Lógico que não vai comer a maçã, isso não existe. Ela vai tirar a energia. Aquela maçã, ela passou por um processo de uma árvore que cresceu. Ela passou por um processo de alguém que colheu. Ela passou pelo processo da chuva, do sol. Aí alguém vendeu, olha a força do comércio. Aí alguém comprou, olha a força do comércio. E aí você comprou para dar para o Oxum. Olha quantas energias, desde a árvore, essa maçã carrega. Além dos seus elementos energéticos próprios, que a própria maçã tem. Porque para a maçã existir, a banana, a pera, a goiaba, sei lá, todos eles passaram pela transformação. Faz sentido que é essa energia que o orixá, que o Exu, que as divindades vão se alimentar? É essa troca. É essa troca. Então, quem não dá nada, não recebe nada. Desde que mundo é mundo, todas as religiões, não é só a gente da macumba não, todas as religiões, foi assim que foi ensinado. Tem que ter troca. Então pense bem no aspecto onde cabe você, onde cabe suas entidades. Se você é um cavalo selvagem, se você é um cavalo de trabalho, qual é a sua conexão com a sua espiritualidade? Se você sabe silenciar a sua mente para aumentar a sua magia, o seu poder, ou você foca somente numa situação e você perde várias outras oportunidades. Uma vez que você só lava os pés, meu bem, o restante fica fedendo, entendeu? Então, eu espero que eu tenha contribuído. Deixe aqui nos comentários o que vocês entendem disso tudo que eu falei. E aguardem as cenas dos próximos capítulos. E assim, fechamos a nossa gira. Axé para todos.